vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente borda as expressões dos amigurumis. É muito importante a gente saber bordar alguns tipos de olhinhos, porque nem sempre a receita tem os olhinhos com trava de segurança. E eu sei que no começo é muito difícil para as pessoas conseguirem ter os olhinhos. Então eu sempre coloco nas minhas bonecas algumas expressões e hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente pode bordar e deixar ela bem fofinha. Essa expressão que eu vou ensinar hoje para vocês é aquela expressãozinha como se o amigurumi estivesse apertando os olhinhos, fazendo uma carinha bem fofa, e ela fica com os olhinhos virados para cima. Mas essa dica que eu vou dar hoje também vale para aqueles que o amigurumi tá dormindo, que é viradinho para baixo, tá bom? E é super simples de fazer. Se alguma artesã faz de uma forma diferente, que seja até mais fácil, comenta aí pra gente saber e trocar mais conhecimentos. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês a forma que eu faço. Já faz algum tempo que eu gosto de ir bordando os meus olhinhos, eu tento fazer de uma forma diferente pra ir facilitando. E hoje essa é a forma que eu faço e que eu gosto, dá um resultado e um acabamento bem mais bonito. A minha primeira dica, gente, é sempre marcar os dois lados com o alfinete. Não marca só um, não faz sem marcar, porque vocês vão se perder, principalmente quem tá começando. Até hoje eu gosto de marcar porque vocês já conseguem ver a expressão. E quando eu tô fazendo, eu sempre já coloco um fio certinho aqui, ó, pra ver como que tá ficando, se tá do tamanho que eu gosto, e já dá pra ter uma ideia de tamanho. Ó, vou trazer até um pouquinho mais perto, porque daí ele já fica do jeitinho que eu quero. Então aqui o tamanho tá perfeito, eu já tinha medido, a distância, a altura também ficou ótima. E agora é só começar a bordar. Uma dica sobre os alfinetes, gente, sempre comece pelo ponto de base, né? Faça ele... Coloca o primeiro alfinete e depois já vai subindo. Não coloca um aqui, porque aqui esses dois de cima são os que vão diferenciar o seu comprimento. Então, quanto maior o olhinho, mais eu gosto de ir colocando alfinetes para marcar e deixar ele bem seguro. E aí eu tenho uma noção maior de onde que eu vou fazer os nozinhos, que vocês vão ver quando eu estiver costurando. E depois já coloco o próximo ponto de base. Então, esses 4 vão ser os meus olhinhos e vai ser o meu guia para os olhos. E esses 2... eles vão ser os meus guias para os cílios, né? Aquele delineado bonitinho que a gente gosta de fazer. Então, eu não dou um ponto de diferença, eu não gosto, eu acho que fica muito esticado. E aí, logo em cima dele, eu já coloco outro alfinete, porque eu não gosto daqueles cílios muito longo. Mas, para quem gosta, é só ir pulando aqui um ponto de base diferente no seu trabalho. Então, se eu quisesse ele um pouquinho maior, eu ia arrastando pro lado, mas eu gosto dele assim. E aí, vocês vão fazendo do jeitinho de vocês. Mas chega de enrolação, né, gente? Agora a gente vai pra parte da costura mesmo. E eu queria mostrar pra vocês, eu uso uma agulha que ela é mais fininha. Eu gosto de usar essa agulha porque quanto menor a agulha, mais fininha a ponta. E os meus pontos, eles são super apertados. Então, assim, conforme você vai costurando, inevitavelmente vai abrir um pouquinho os pontos. E se eu preciso desmanchar, não vai ficar aquela abertura, aquela fibra tão aparente. Então, a agulha mais fininha me ajuda. Mas aí você usa a agulha que você mais gostar, não tem muito critério. Mas essa é uma dica que eu dou, usar uma agulha um pouco mais fina do que você usa para costurar os seus braços, por exemplo, o cabelo ou alguma outra peça sobressalente. Bom, gente, ó, eu gosto de enfiar a minha agulha em um ponto, assim, que vai ficar bem escondidinho, tá? Porque depois a gente vai fazer arremate, nó, e aí eu gosto de deixar um pouco mais distante, mas aí vai do jeito que vocês quiserem. E eu sempre começo pelo ponto... pelo alfinete do olhinho, tá? Geralmente eu gosto do que tá perto do alfinete dos cílios. Então, eu saio aqui, já puxo. Cuidado para não puxar de uma vez a linha. E uma dica, aqui da frente sempre vai sair um pouquinho de fibra. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas sempre sai um pouquinho de fibra. Então, eu puxo bastante o meu fio, quase até o fim, e depois eu volto com ele, porque daí ele volta puxando a fibra. E aí, eu não preciso depois ficar puxando e correndo até o risco de sair fibra a mais do que o necessário. E agora eu já posso tirar o meu alfinete, que eu não vou usar mais. E o que eu gosto de fazer? Passar
em cima dos meus outros 2 alfinetes, para eu já começar a dar o formato do olhinho. E aí você já pode enfiar aqui nesse outro ponto de base que a gente fez de distância, tá vendo? E aí, gente, a gente vai sair aqui nesse outro ponto de base, nesse próximo, né? Aqui foi o segundo, e a gente vai sair aqui no terceiro ponto de base. E puxa. Ó, gente, então eu trouxe daqui, eu trouxe para esse alfinete, que é o segundo, né, que a gente tá trabalhando, e o nosso olhinho ficou aqui para cima, né? A linha ficou para cima do olhinho e esse aqui ficou para baixo. E é onde a gente vai dar o nosso nó. E por que eu gosto de mostrar bem para vocês? Antes eu tinha bastante dificuldade, ó. A nossa linha tá para baixo e a gente não puxa tudo, tá, gente? Tá vendo que tem um espacinho? Vocês vão voltar no mesmo lugar da outra linha. E a gente vai dar um nozinho, mas a gente vai sair aqui nesse verde. Opa! A gente vai sair aqui nesse alfinete verde, que é o próximo, bem aqui do ladinho. E aí você já vai saindo com o seu próximo, do seu próximo alfinete. E agora o que a gente faz? Desse lado aqui, como a gente começou por ele, ainda dá pra gente ir formando nossos olhinhos por esse fio aqui que ficou. Então vai dando uma puxadinha e arrumando bem certinho, cuidado pra não puxar demais. Tudo é bem com delicadeza, ó. E aqui a gente puxa e vai ficar esse nozinho, esse primeiro nozinho aqui. E aí a gente enfia a nossa agulha no mesmo buraquinho que a gente entrou aquela hora. E a gente sai no delineador de baixo, porque ele que a gente já vai começar a fazer ele. Então, já enfio aqui e vai puxando devagar para fazer o nozinho, porque senão ele também pode puxar para dentro e vai ficar bem estranho. Mas aqui, ó, já tá bem bonitinho. E para arrumar aqui que ficou meio quadrado, que eu não curti muito, só dá uma puxadinha e vai puxadinha de leve e coloca a unha assim pra te ajudar a dar o formato, que vai ficar bem legal. E agora a gente vai fazer a parte dos nossos cílios, que é só enfiar aqui. Tenta pegar, gente, um pouquinho mais pra frente, assim, desse fio que já tá aqui, porque daí ele vai ficar por baixo. E a gente sai... Ó, já posso tirar aqui. E a gente sai no alfinete de cima. Só tirar aqui. E já tá ficando prontinho o nosso primeiro cílio. E aí vocês também jogam... Opa, bati aqui na câmera. Aí vocês também podem jogar aqui pra frente do olhinho. E pra não jogar tão lá pra cima, porque eu ainda vou mexer no meu olhinho, eu coloco em qualquer ponto aqui, depois é só a gente voltar, não tem nenhum significado diferente, tá? É só pra eu ver se eu gostei, se tá tudo certo. Ó, aqui ele ficou um pouquinho ainda enfiadinho, tá vendo? Ele ficou meio quadrado e eu não gosto. Mas acontece, gente, é assim mesmo, principalmente quando a gente tá começando. Mas nada que um ajuste não funcione. E tá pronto o nosso primeiro olhinho. Pro segundo olhinho, gente, eu vou voltar aqui com a minha agulha, né? Como eu falei pra vocês, eu só gosto de colocar num buraquinho aleatório pra eu conseguir arrumar aqui. Pro segundo olho, a gente precisa tomar um cuidado um pouco maior, tá? Porque não vai ter esse fiozinho aqui do lado, né? Que eu mostrei pra vocês, pra gente puxar. E se a gente puxar demais, a gente pode acabar machucando esse olhinho. Eu não gosto de fazer isso, que é cortar esse fio e depois voltar trabalhando aqui e arrematar os dois juntos, amarrar aqui os dois juntos no lugar que você colocou. Mas é uma dica, você pode cortar e aí você insere o seu fiozinho, borda todo ele aqui, né? Borda todo o olhinho, depois você amarra eles junto e faz o seu arremate preferido. Essa é uma dica. Mas como eu não gosto de fazer isso, eu acho que dá um pouco mais de trabalho, eu vou fazer junto com vocês desse jeitinho aqui, tá bom?
E então eu sempre começo, agora eu vou começar pelo alfinete de dentro, né? Eu nunca tiro totalmente, eu sempre começo pelo menos fazendo a primeira puxadinha aqui com o alfinete dentro, mas aí vai de vocês, tá bom? E aí eu já vou passar aqui, igual eu mostrei pra vocês, agora sim eu já posso tirar, sempre tomando cuidado pra não puxar o fio daqui, já posso colocar aqui no nosso alfinete azul. E aí eu já jogo aqui pro vermelho também. Opa! E aquele mesmo esquema de colocar o dedo aqui, né, pra ir puxando devagar e fazer o primeiro nozinho também já saindo aqui pela frente do nosso alfinete verde. E puxa devagar. Eu gosto de puxar, dar uma puxadinha aqui, ó, no alfinete, pra dar uma arrumada aqui em cima, ó. Que daí, puxando esse, a gente puxa o do meio, que é esse aqui. Então, eu gosto de dar uma puxadinha bem de leve, assim, só pra dar uma apertadinha. E agora você já pode puxar o seu nozinho bem delicadamente. E a gente vai fazer o segundo nozinho. E já joga aqui no primeiro cílios de baixo. Puxa devagar, puxa, dá uma ajudadinha com a mão, com a unha no caso, né? E quem não tiver unha, pode ser com a ponta do dedo, não tem problema. E a gente já vai fazer o nosso segundo cílios. Mesma coisa, vou sair com ele aqui, aleatório, né? E tá prontinho. Já fui arrumando, ó. Depois, se você quiser, é só continuar dando mais uma arrumadinha. Você pode usar também a ponta da sua pinça, ó. Quem tem aí a pinça e viu o meu post sobre material, vai ver que a pinça de ponta fininha vai ajudar muito você nos seus trabalhos. E tá pronto o olhinho. Eu só vou arrematar agora com vocês e já mostro pra vocês o resultado. Ó, gente, como eu mostrei pra vocês que eu tinha feito aqui, né? Então eu vou voltar lá onde a gente colocou o nosso fiozinho pra fazer o arremate. Tá? Cuidado pra não colocar longe igual eu coloquei, senão vocês vão ter que ficar caminhando com o fio. Mas já achei aqui. Cuidado no puxar. Ó, dá sempre uma arrumadinha naquele ponto. Eles estão juntinhos, aí é só fazer o nó. E depois você esconde os seus fios da maneira que você preferir. Eu sempre jogo eles cada um para uma ponta, né? Que é o jeito mais tradicional. E aí é só você fazer o seu arremate. E tá prontinho. Eu vou só esconder os meus fiozinhos e já volto aqui com vocês, tá bom? E é isso, gente. Tá pronto os olhinhos da nossa sereia. Essa sereia, ela é uma receita que eu ainda tô terminando. Provavelmente esse vídeo vai sair depois que eu já tiver terminado ela. Mas vocês encontram ela aí no meu perfil, a receitinha, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais expressões pra gente ver como que faz. E essa aqui ficou linda, eu amei. Eu adoro fazer esse tipo de olhinho, acho que ajuda muito quem tá iniciando. E eu espero que vocês tenham gostado também. Curte, comenta aí, compartilha com as amigurumeiras que vocês sabem que também tem dificuldade aí, porque, nossa, gente, no começo eu tinha demais e eu tinha mais dificuldade ainda de encontrar alguém que me explicasse de uma forma bem mais fácil, né? E que mostrasse com detalhes. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais dicas de amigurumis. Beijo, gente, até a próxima!